Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos Ante os Novos Tempos, aqui pelo canal Orientação Espírita no YouTube. E agradecemos pela sua companhia, participando conosco para aprendermos com o Espiritismo e assim nos tornarmos seres humanos voltados para o bem, a solidariedade, a ética e a fraternidade, com a visão imortalista da vida. E aplicando o Espiritismo, nós então implantamos a Era do Espírito e o mundo de regeneração em nosso planeta. Hoje nosso programa vai trazer um depoimento de Orson Peter Carrara. Hoje ele não faz uma entrevista, hoje ele é o entrevistado. Nós vamos também ter as perguntas e respostas, vamos trabalhar também a reencarnação como o caminho que explica muitas anomalias, muitas questões que a nossa ciência não consegue explicar. Na poesia espírita, nós vamos trazer o poeta desencarnado Hermes Fontes, através do nosso querido médium Chico Xavier. Fique aí, vamos juntos caminhando nesta edição de Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Você já enviou a sua pergunta? Você já fez a sua participação no nosso programa? Veja aí na tela os nossos canais de comunicação. Você pode enviar sua pergunta pelo WhatsApp, pelo Telegram, por e-mail ou nos comentários do nosso canal no YouTube. Não deixe então de enviar a sua pergunta, se você tem alguma dúvida, para que nós possamos, à luz do Espiritismo, respondê-la. E hoje nós reservamos 4 participações e vamos iniciar com o Rafael Lima, que é da cidade de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo, uma cidade bastante progressista. E ele pergunta: no campo da mediunidade, como lidar com espíritos mistificadores e obsessores? Rafael, este aqui é um assunto muito útil, importante, tem a sua complexidade, porque tanto mistificadores quanto obsessores não são espíritos tão fáceis de lidar. Iniciemos com os espíritos mistificadores, talvez estes os piores, porque o mistificador é aquele que assume o papel de enganar o médium e as demais pessoas com as suas comunicações. E para fazer isso, ele precisa utilizar a sua inteligência, precisa utilizar de habilidades para confundir, para enganar. Portanto, é um espírito inteligente, sabe o que está fazendo, como está fazendo,
ilude o médium, muitas vezes ilude inclusive todas as pessoas que fazem parte da reunião mediúnica e, portanto, nós precisamos ficar bem alertas a esse tipo de espírito. Mas como identificar? É simples. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, já nos traz a diretriz para fazer essa identificação. Esqueçamos o médium, esqueçamos o nome do espírito que assina a comunicação e vamos nos atentar ao conteúdo da mensagem. Porque é através da análise do conteúdo que podemos separar as verdades das inverdades, o joio do trigo. Para fazer isso claro, precisamos estudar sempre a doutrina espírita. E aí comparar a fala desse espírito com os princípios básicos do espiritismo e com a fala de outros espíritos. E aí nós temos, por exemplo, as falas de um André Luiz, de um Emmanuel, de um Bezerra de Menezes, de uma Joana de Ângeles, entre outros espíritos, através de médiuns que, muito queridos do movimento espírita, que deram provas insofismáveis do seu bom trabalho, como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira, José Raul Teixeira, entre outros. Então, é comparando e estudando que nós vamos pegar esse espírito. E, ao pegarmos então as suas contradições, ao colocarmos em dúvida as suas falas, nós temos que nos contrapor a ele. E se o espírito de fato for mistificador, ele vai cair. Porque a mentira não consegue se sustentar por muito tempo. Já os espíritos obsessores, eles são de diversas categorias e de diversos graus. Ele pode estar num esforço obsessivo porque está cego de vingança, sem conseguir perdoar aquele que hoje é a sua vítima, mas que no passado, na verdade, foi o seu algoz. E ele pode, inclusive, estar promovendo essa obsessão, sendo instrumento de um outro espírito superior a ele na maldade, que na verdade o comanda. Nós temos então o espírito obsessor, que até obsedia por ignorância. No fundo, ele não é mau, mas ainda está muito materializado, muito vinculado às questões terrenas. E ao se aproximar, ele acaba promovendo uma influência negativa, porque os seus fluidos são negativos, são deletérios. E aí nós vamos ter também o obsessor, que promove a obsessão calculadamente, com estratégia, com planejamento, com domínio dos fluidos, da hipnose. Então, para cada tipo de obsessor, nós teremos que ter um tratamento, mas esse tratamento sempre deve ser feito com base na fraternidade, no amor ao próximo. Lembrando que espíritos obsessores e espíritos mistificadores são almas enfermas, que ainda não conseguiram compreender e se deixar tocar pela lei divina. Detectando então que o médium está passando por essa mistificação ou pela obsessão, nós precisamos afastar o médium da reunião mediúnica, conversar com ele, levá-lo ao tratamento espiritual para o seu reequilíbrio, ao mesmo tempo que lidamos com esses espíritos, para que esse médium então possa se recuperar e retornar às suas atividades mediúnicas no centro espírita. Em síntese, é isso que nós precisamos fazer com esses espíritos que ainda não conhecem o bem, mas haverão de conhecer justamente conosco nas reuniões mediúnicas. Bem, vamos agora responder a Evanice Coelho, que é lá de Recife, Pernambuco. Ela indaga: qual é a importância da evangelização infantil no centro espírita e como integrar a família nesse trabalho? Evanice,
A evangelização espírita no centro espírita, englobando a criança, o jovem e a família, é da máxima importância. É serviço essencial que o centro espírita precisa promover, porque trata-se aqui da educação, da formação espiritual e moral das novas gerações, com base nas lições do Evangelho e também na imortalidade da alma e a reencarnação. O Espiritismo surgiu lá na metade do século XIX, tendo por finalidade realizar a transformação moral da humanidade. Mas essa transformação ela só pode ocorrer se houver a transformação moral dos indivíduos, porque são os indivíduos que formam a humanidade. São as pessoas que formam a coletividade. Se descurarmos, se deixarmos de lado a formação do caráter, a correção dos maus hábitos, se deixarmos de lado a criação dos bons hábitos, nós estaremos largando toda uma geração de espíritos reencarnados ao sabor das correntes sociais. E teremos que responder por isso. O serviço de evangelização espírita, repetimos, é fundamental, é essencial e precisa receber todo o apoio dos dirigentes, dos colaboradores e dos frequentadores dos centros espíritas. E a família precisa estar inserida nesse contexto, nesse trabalho. Então, pais e responsáveis não devem simplesmente entregar seus filhos e outros ali para evangelização naquele dia e horário e se retirando ou indo para outros serviços. Não, devem participar. Devem ter também, concomitantemente, também a reunião de pais ou o encontro da família para estudar relacionamento conjugal, o que é família, a educação no lar. Tudo isso é muito importante na visão espírita. Vamos fazer campanhas o tempo todo, porque é a chamada campanha permanente, utilizando todas as reuniões públicas, todos os grupos de estudo do centro espírita, todos os murais, enfim, as mídias hoje, né, como o site do Centro Espírita na internet, sua página nas redes sociais, lista de transmissão através de aplicativos de mensagens instantâneas. Vamos utilizar todos os recursos para ficar divulgando incessantemente o que é a evangelização espírita, a sua importância, quem deve participar, sua finalidade e que todos devem estar engajados num serviço que, na verdade, está promovendo o futuro da nossa humanidade. Portanto, todo apoio à evangelização espírita infanto-juvenil e da família. Que os dirigentes espíritas se conscientizem da importância desse trabalho. Bem, agora nós vamos para Curitiba, Paraná, para responder ao Diego Alves, que enviou a seguinte pergunta: o que faz os espíritas acreditarem que pode haver vida em outros planetas espalhados pelo universo? Diego, o próprio universo. Basta olhar para ele numa noite estrelada, ou nós estudarmos um pouquinho sobre o que a nossa ciência já conhece sobre o universo. Os bilhões de astros, milhões de sistemas galácticos, e nos perguntar: por que haveria vida só aqui no planeta Terra? Porque Deus, o Criador, criaria esse universo imenso do qual
talvez não tenhamos descoberto ainda a 10ª parte para colocar a vida num único planeta, num único astro. E um astro pequenininho, como é o planeta Terra, que nem tem muito significado nesse contexto do universo. Portanto, é uma questão de raciocínio lógico supor que existe sim vida em outros planetas. Vida adequada à condição de cada planeta. Existem os chamados exoplanetas, que são aqueles planetas assemelhados ao planeta Terra. Mas por que haveria vida só nesses planetas assemelhados ao nosso? E os outros? Então o Espiritismo defende sim a pluralidade dos mundos habitados. Até porque a lei divina é de evolução. Todos nós estamos destinados a chegar à perfeição. E sabemos que a perfeição ela não pode acontecer aqui no planeta Terra, que ainda é um mundo de expiações e provas. Então, vamos chegar num ponto em que vamos superar a humanidade terrena, com a nossa evolução intelectual e moral, e aí teremos que rumar para um outro mundo, para fazer parte de uma outra humanidade que estará superior aqui à nossa. E assim sucessivamente até chegarmos à perfeição, ao estado de espírito puro. Então, como isso não é possível de ser realizado aqui na Terra, há que ter vida também nos outros mundos. E aí sim, a imortalidade da alma, a reencarnação e a lei da evolução dão sentido a esse universo imenso que, segundo os nossos cientistas, está em constante expansão. Então é uma questão de raciocínio lógico, aliado também às pesquisas de ordem mediúnica, porque temos então a constatação desse fato pelas descrições, pelas comunicações que os desencarnados realizam para nós, falando então desses outros mundos, da vida nesses outros mundos, alguns deles reservados para ter apenas a vida espiritual. Então, pluralidade dos mundos habitados é um dos princípios que compõem o Espiritismo. Bem, agora vamos à última pergunta da edição de hoje, do nosso programa, e esta veio de Campos dos Goitacazes, norte do estado do Rio de Janeiro, e a pergunta foi feita pela Janice Vilela. Qual é a diferença entre doutrina espírita e movimento espírita? O que é o movimento de unificação espírita? Excelente sua pergunta, Janice. Doutrina espírita é a doutrina surgida em 18 de abril de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, assinado por Allan Kardec, trazendo os ensinos dos espíritos superiores, através de diversos médiuns, compondo, então, um conjunto de princípios. Daí porque doutrina espírita, ou espiritismo. O espiritismo não foi fundado, nem criado por Allan Kardec. O espiritismo surge com os ensinos dos espíritos, dos desencarnados. Allan Kardec é o organizador, comentador, por isso chamado de codificador desses ensinos. Isso é o Espiritismo, que então tem seus princípios, como a existência de Deus enquanto Pai Criador, a imortalidade da alma, a mediunidade, a lei de evolução, a reencarnação e assim por diante. E tendo por base também os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Já o movimento espírita é a organização humana
portanto, falha, porque somos falhos, somos imperfeitos. Então, é a organização humana que procura representar e divulgar o Espiritismo através da união de esforços das instituições espíritas. Os estados brasileiros, cada um possui, então, o que nós chamamos da sua Federativa Espírita Estadual. A Federativa Espírita Estadual, ela existe graças à união dos centros espíritas espalhados pelo Estado, que se reúnem, que elegem seus representantes, que formam um conselho, que elege a diretoria da Federativa Espírita Estadual. As federativas espíritas são órgãos de união e unificação do movimento espírita. Aí vem então esse nome, Movimento Espírita de Unificação, ou Movimento de Unificação dos Espíritas. Unificação não é padronização, porque na verdade o objetivo do movimento é o de orientar os espíritas e as instituições espíritas para o estudo e a prática corretas do Espiritismo, conforme codificado por Allan Kardec. Então há uma grande diferença entre a doutrina espírita ou Espiritismo e o movimento espírita. A doutrina espírita vem dos espíritos, dos desencarnados. O movimento espírita é uma organização humana e sujeita a falhas, porque somos imperfeitos. Espero que você tenha entendido e que tenha ficado claro essa diferença, muito grande, aliás, entre o Espiritismo enquanto doutrina e o movimento espírita enquanto representação humana, administrativa, organizacional para divulgar e praticar o Espiritismo. Bem, foram essas as perguntas que reservamos para esta edição, mas continuamos aqui aguardando a sua participação. Vamos colocando aí na tela novamente os nossos canais de comunicação para que você possa enviar a sua pergunta e possa também fazer o seu comentário sobre o nosso programa. Não deixe, então, de participar, estou aqui aguardando. Bem, agora nós vamos àquele momento de estudo do Espiritismo com o nosso companheiro Orson Peter Carrara, que é lá de Matão, no estado de São Paulo, que tem um trabalho magnífico de divulgação do Espiritismo. No último programa, eu até disse que o Orson Carrara é o entrevistador espírita, mas no programa de hoje nós teremos esse papel invertido, porque na verdade é o Orson Peter Carrara que é entrevistado, e sobre um tema da máxima importância, porque ele vai falar da mensagem espírita aos aflitos. Então, chegou o momento de passarmos a palavra ao nosso Orson Peter Carrara. Conversando sobre Espiritismo. Realmente é assim. Nós estamos percebendo, Orson, para suas. Eu até gostaria que, como o horário já está muito em cima da hora, o que acontece? Sabe que eu acho que tem muitos espíritos nos ouvindo, porque muitas pessoas desencarnam e não sabem de tudo isso. Então, sim, eu acho que tem mais espíritos nos ouvindo do que encarnados, sabe? Perfeitamente, tem muitos espíritos que nos ouvem também. Alguma intervenção, alguém querendo fazer uma pergunta, não consegue entrar no chat, então eles deram um alerta aí, que eles estão aí. Olha, nós estamos percebendo nesse momento que passa a humanidade, além desses milhares de desencarnes, e está vindo cada vez mais próximo de todos nós, né? Muitas pessoas também passando, não só com o problema da Covid, mas com o problema de depressão.
A gente sabia que era o mal do século, né? Divaldo já citava isso há 10 anos atrás nas suas palestras. Eu gostaria que você falasse a essas pessoas, se dirigisse a essas pessoas que estão passando por tanta dor, por tanto sofrimento. A nossa doutrina é uma doutrina consoladora, né? E você está aqui representando a nossa doutrina. Eu quero usar esses momentos porque o caráter consolador do Espiritismo, neste momento, é o que deve prevalecer. E esse caráter consolador do Espiritismo deve nortear as nossas ações. Em todas as nossas lives, conversas, divulgações, diálogos, nós devemos sempre introduzir o caráter consolador da doutrina espírita. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, nós vamos nos lembrar lá dos bem-aventurados, os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, os pacificadores, os misericordiosos. Quando Jesus falou aquilo, ele não falou para os homens de seu tempo. Aqueles homens não conseguiram entender como é que poderiam ser felizes aquelas pessoas que eram trucidadas pela agressividade do poder reinante na época. Pessoas que eram materialmente miseráveis, que não desfrutavam de nenhuma vantagem social, numa época de muita violência, de muita agressividade. Eles não conseguiam entender que Jesus falava, bem-aventurados sois vós quando sofrerdes, etc. Né? Como ser feliz diante daquelas situações? E aquelas situações da época de Jesus se repetem nos dias atuais. Bem-aventurados sois vós, poderíamos adaptar. Bem-aventurados somos nós quando aceitamos com resignação as adversidades da vida. Bem-aventurados somos quando não nos revoltamos. Bem-aventurados somos quando confiamos em Deus. Bem-aventurados somos quando entendemos que há um propósito para tudo isso de amadurecimento. Bem-aventurados somos quando sabemos aproveitar as adversidades para progredir e tirar as lições. Por quê? Jesus se referia ao futuro espiritual, que é uma conquista, é um atributo nosso, está garantido pelo simples fato de sermos filhos de Deus. E Deus ama os filhos. Imensamente ama os filhos, não nos criou para o sofrimento. Então Jesus se dirigia ao espírito imortal que atravessaria os milênios da história, progredindo para adquirir maturidade, e que mais adiante compreenderia. E os dias atuais, desafiadores pela agressividade reinante no mundo, pela pandemia que agravou os problemas de saúde e causou um impacto tremendo na economia, pela corrupção que graça na maioria dos governos, e nós não precisamos sair do Brasil para ver o descontrole de nossos homens de governo, e isso não é uma crítica aos governos que se debatem também em aflições sem fim, que nós não temos dimensão de avaliar, e não estou falando do governo atual apenas, dos governos. Nós tivemos suicídios de presidentes no Brasil, nós tivemos renúncias de presidentes, nós tivemos impeachment de presidentes. Por quê? Porque é um desafio tremendo viver, aprender com as experiências difíceis, porque as experiências de convivência, elas se deparam com interesses egoísticos, se deparam com interesses variados de poder, de ânsia, de ganância. Mas mesmo assim, bem-aventurados os mansos, porque verão a Deus. Essas palavras não podem ser esquecidas. E quando Jesus apresenta a Deus como o pai que ama os filhos, ele não está mentindo. Jesus não mentiu para nós. Falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ora, esta afirmação, ela está saturada de um amor imenso. No mundo tereis aflições. Quer dizer, ele não está enganando. Olha, se preparem, não será fácil. No mundo tereis aflições. Esse mundo é saturado de dificuldades.
Mas é saturado que é para a gente amadurecer. A dificuldade faz a gente sair do lugar, faz a gente procurar alternativa, faz a gente progredir. Mas tem de bom ânimo. Esse tem de bom ânimo não é apenas uma lição moral, como quem diz, olha, vocês precisam ser fortes. Não, aí está embutida a sabedoria e a experiência de quem viveu outros desafios quando fez a sua própria trajetória evolutiva. O Cristo também trilhou os caminhos da evolução como nós. Ele não é um preferido de Deus, não é um privilegiado de Deus, não, é que ele é um irmão mais velho, só isso. Ele foi criado antes. Quando nós começamos, ele já era o Cristo, a ponto de ter construído o planeta. Eu venci o mundo. Aí ele fala, mas também ele é o Cristo. Mas ele não é o Cristo por acaso. Ele é o Cristo porque ele conquistou essa condição crística que nós também vamos conquistar. Isto é magnífico. E felicidades imensas nos aguardam. Imensas. Na imensidão do universo, nas moradas celestes que nos aguardam e que alcançaremos. Não vamos reduzir a vida a esses decênios que estamos aqui. Saturados, pressionados por todo tipo de dificuldade, de atrito, de dificuldade de todo tipo, que todo dia bate na cabeça da gente. Vamos enxergar além das dificuldades. Eu sei que é difícil. Falar é fácil aqui. Mas eu também tenho meus dramas, meus conflitos, também me debato, também tenho meus momentos de abatimento, também tem coisas que eu não sei o que fazer. Eu tenho alguns desafios atuais que eu não sei o que fazer. Eu peço para Deus, Deus, só o Senhor, porque eu não sei o que fazer. Estou vivendo um problema pessoal que eu não sei o que fazer. Então, a gente se entrega a Deus confiando na sua paternidade. Na sua paternidade. A confiança em Deus é a grande arma que nós podemos usar. É o grande recurso de confiar no Pai que ama os filhos. Ele ama tanto que destinou para cada um de nós um anjo de guarda. Nesta noite de domingo, seja lá o que você estiver enfrentando, busque o seu anjo de guarda. Ele te ouve, ele te atende, ele te socorre, ele está contigo, ele consegue perceber as suas aflições, os seus medos, as suas inseguranças. Todos nós temos. Olha que coisa maravilhosa. Eu me encanto em pensar que somos imortais, porque depois que passou essa vida material, nós voltamos para o mundo espiritual, nos abastecemos, recordamos, encontramos com os queridos que lá estão. Eu estou vendo a Nerita falar gratidão aqui. A Nerita deve estar com muita saudade da mãe dela. E Nerita, a tua mãe sente o amor que você tem por ela. Me perdoe, Nerita, citar seu nome aqui, mas é que você sabe que eu gosto muito de você. Então, depois que estamos no mundo espiritual, vamos reavaliar o que fizemos, o que deixamos de fazer, para então retomar o caminho e voltar ao planeta e continuar a luta, porque a gente sabe que é no final da luta que está a felicidade que tanto almejamos. E quando a gente pensa nos grandes espíritos, me perdoem atravessar alguns minutos, mas eu não posso perder essa oportunidade. Quando percebemos que os grandes espíritos, imaginemos os grandes, aqueles que já estão acima de nós, um Eurípides Barçanufo, um Caio Barchuta, um Chico Xavier, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, espíritos desse quilate, que já absorvem o pensamento crístico. Eles não são ainda como Cristo. Eles almejam chegar onde o Cristo está. E porque almejam, voltam-se para os que estão na retaguarda, que somos nós. Aqueles que ainda estão atônitos, estamos atônitos. Então eles voltam e falam, calma gente, vocês não sabem o que te aguardam. Vocês não sabem quanta maravilha nos aguarda, porque a obra de Deus foi feita para a nossa felicidade. Não fomos feitos para o sofrimento. Se você se separou de um ente querido, seja pela Covid ou por outro motivo, o amor não se rompe. Mais cedo ou mais tarde nos reencontraremos para exalar de nós a bondade de Deus e a sua presença em nossas vidas. Fique calmo, confie, e vou usar uma palavra que eu falo nas palestras, mas que eu uso para mim mesmo, porque preciso muito delas. Prossigam amando, prossigam confiando, prossigam trabalhando, porque a vida conspira a nosso favor. Prossigamos. Eu me incluo. Obrigado.
Muito bem, depois dessa belíssima mensagem de Orson Peter Carrara, fazendo esse convite para refletirmos, para termos mais fé e força de vontade, nós vamos agora então para o momento de reflexão com o vídeo Para Viver Melhor. Você sabia que a gravidez é a porta da reencarnação de uma alma que irá compartilhar conosco os aprendizados, as alegrias e também as dificuldades da existência? E que o núcleo familiar deverá, no hoje, superar rusgas do passado, construindo um novo e lindo amanhã? Diante da gravidez não planejada, aparece o aborto como uma possível solução, mas o aborto, perante a lei divina, é considerado um crime, pois desde o ato da fecundação temos o início do processo reencarnatório. Já há um espírito vinculado ao óvulo fecundado. O que deve vigorar é o amor ao próximo e a fé em Deus, que nunca desampara seus filhos. Não pense em abortar. Não procure culpados. Ame esse ser que vem completar sua vida. A dor de hoje pode se transformar amanhã em flor perfumada. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Poesia Espírita. Em Poesia Espírita, vamos dar hoje continuidade à nossa exploração do conteúdo do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde esse nosso querido médium mineiro, o chamado Homem-Amor, indicado na década de 1980 para o Prêmio Nobel da Paz, recebeu exclusivamente poetas já desencarnados, tanto das terras de Portugal quanto das terras brasileiras. E hoje chegou a vez do poeta Hermes Fontes. Ele nasceu em Sergipe, na cidade de Boquim, no ano de 1888, e veio a falecer na cidade do Rio de Janeiro em dezembro de 1930. Foi um poeta de grande relevo emocional e deixou a sua personalidade literária marcada com o lançamento de 4 livros. Então, em vida, ele lançou os livros Apoteoses, Gênese, Lâmpada Velada e Fonte da Mata, todos eles dedicados à poesia. Hermes Fontes era bacharel em Direito, embora nunca tivesse exercido efetivamente essa profissão, porque ele se dedicou ao jornalismo. Radicou-se na cidade do Rio de Janeiro e ele colaborou com diversos jornais e revistas da sua época e foi servidor público federal. Hermes Fontes fez parte da escola dos poetas simbolistas. Ele desencarna em dezembro de 1930, infelizmente, através do suicídio. Porque nesse ano de 1930, Hermes Fontes apoiou a revolução que vai levar ao poder Getúlio Vargas. Mas, como a revolução começa, na verdade, lá em março e vai terminar, ela vai findar em novembro de 1930, ao longo desse período, Hermes Fontes se arrependeu de ter sido apoiador da revolução, porque ele discordou dos rumos que ela tomou. Então,
extremamente entristecido e ele comete o suicídio em dezembro de 1930. Mas ele retorna e escreve através do nosso querido Chico Xavier. E ele escreveu 3 poemas que estão publicados no Parnaso de Arintuba. E nós vamos destacar o poema da amargura e da esperança. É o poeta que volta para falar de si mesmo, mas só que agora dá esperanças em relação à vida. Vamos então ao seu poema da amargura e da esperança. Falar-vos de martírios e tormentos é perpetrar amargas redundâncias, redizer minhas mágoas, minhas ânsias, renovar minhas síncopes de dor. Não sorvo mais os tóxicos violentos do desespero e da melancolia, após a derrocada das construções de um sonho superior. Tudo outrora, Senhor, na minha pobre vida abandonada, era o tédio cruel que me impedia de vislumbrar a claridade intensa da luz do sol puríssimo da crença. Tudo em volta de mim era cegueira, que torturou a minha vida inteira, que me seguiu o espírito ambicioso. A carne é pobre e é cheia de fraqueza, simbolizando o ciclo tenebroso da síntese de dor da natureza. E a carne subjugou-me inteiramente, fez-me fraco e descrente, e transformou a minha mocidade num montão de ambições, de fama e glória. Adormeceu-me aos cantos da vaidade e me afastou da estrada meritória da crença e da bondade. Misericordiosíssimo Senhor, de tortura em tortura amargurado, o meu frágil espírito inferior viu-se presa de trevas no passado, e a desgraça suprema o amortalhou. Tudo sofri de dor e de miséria, mas a tua bondade me levou a esquecer a influência deletéria da carne passageira. Rompeste a minha venda de cegueira e divisei o excelso panorama do universo infinito que te aclama como a fonte do amor ilimitado. Relevaste, meu Deus, o meu pecado e pude ouvir as harmonias puras que equilibram os mundos nas alturas. Cheio de amaridúlcida ansiedade, a esperança o espírito me invade, aguardando das lágrimas futuras a minha redenção. Que a confiança, pois, em ti me anime, que no porvir a dor bela e sublime jorre em minha alma a luz da perfeição. Eis então aqui o poema da amargura e da esperança, escrito por Hermes Fontes, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e fazendo parte do livro Parnaso de Arin-Túmulo. Hermes Fontes, que se desiludiu com as questões da vida material, que cometeu o suicídio, mas que retorna para dizer que a vida continua, que Deus é de misericórdia e que ele recebeu o perdão pelo que fez e que agora ele vê pela frente a esperança da sua reconstrução, da sua renovação. Uma belíssima mensagem poética para todos nós. Fiquemos então com esse belo poema de Hermes Fontes na nossa
Poesia Espírita. Entendendo com o Espiritismo. Como explicar numa família com 3 filhos, sendo os pais sadios, avós paternos e avós maternos sadios? Como explicar que desses 3 filhos, um nasceu com alguma deformidade, com alguma deficiência, quando não há nenhum quadro genético hereditário que possa explicar isso? Como explicar os chamados gênios infantis, as crianças com altíssimas habilidades, como aquela que com 2 anos de idade, ao ver um piano, vai até ele e, sem ter recebido nenhuma aula musical, sem que seus pais sejam músicos, com seus 2 anos, ela senta ao piano e executa um concerto de Mozart. Como explicar aquela criança que sabe astrofísica, matemática e que rapidamente se coloca apta a fazer a universidade? Tal o seu gênio, tal o seu conhecimento. Como explicar tudo isso? Só existe uma explicação e que é trazida pelo Espiritismo: reencarnação. Sem a reencarnação, nós não temos como explicar essas e tantas outras situações que a nossa ciência não consegue absolutamente entender, por mais que procure, porque a nossa ciência ainda está atrelada ao nosso corpo físico, à nossa biologia, está procurando a inteligência no meio dos nossos neurônios cerebrais. Jamais irá encontrar, porque a inteligência pertence ao espírito. E aqui então, para falarmos da reencarnação, nós precisamos falar primeiro da alma, da existência e imortalidade da alma. Ou seja, para o Espiritismo, nós não somos este corpo. Nós somos a alma ou espírito que momentaneamente está utilizando este corpo nesta existência material terrena. Este corpo, justamente por ser material, ele envelhece, seus elementos se desagregam, e aí é a morte. Mas a alma ou o espírito não envelhece, nem seus elementos constitutivos se espalham pela natureza, porque a alma é indivisível, ela é imortal. Então nós vamos continuar a vida no mundo espiritual, também conhecido como dimensão espiritual. Mas Deus disse a todos nós, seus filhos, que fomos criados por Ele para chegarmos à perfeição. Para chegarmos à perfeição, precisamos ter mais de uma existência, porque numa única existência é impossível adquirir todos os conhecimentos, é impossível realizar toda a moralização e espiritualização. E é aí que entra a reencarnação. E tem mais: nada fica perdido entre uma encarnação e outra, porque tudo é patrimônio do espírito. Então, aprendizados, conhecimentos, experiências existenciais, tudo pertence ao espírito, estará sempre com ele. E isso vai se revelar na atual encarnação através das tendências de caráter e as ideias inatas. De onde vem o gênio da criança de 2 anos
que senta ao piano e toca a sonata de Mozart ou um concerto de Chopin, é porque esse espírito já desenvolveu a música em alguma ou algumas existências passadas. Isso lhe pertence. E Deus permite, como prova da imortalidade da alma e da reencarnação, que ele demonstre isso. Mas, cientificamente, é possível provar isso? Sim. Vamos citar aqui o grande pesquisador Ian Stevenson, que foi professor, doutor, chefe de departamento da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e que estudou durante toda a sua vida acadêmica e estudou com metodologia científica os chamados casos sugestivos de reencarnação. Vamos lembrar aqui o garoto James Lerner, que aliás é um caso que surge depois de Ian Stevenson, porque Ian Stevenson já havia desencarnado. Um garoto que começou a contar histórias da Segunda Guerra Mundial como se ele tivesse sido um aviador norte-americano na Segunda Guerra Mundial, que espantou os pais com as informações. Os pais foram atrás e acabaram descobrindo que todas as informações que o garoto dava eram de fato corretas. Tudo sobre os aviões, as batalhas, as datas, acontecimentos, nomes, tudo. E ele se identificou, ele tinha sido um tenente da aviação militar norte-americana. É um caso fantástico. E ele tinha 6 anos de idade, apenas. Nunca tinha lido nada sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele não tinha estudado sobre isso. Criança de 6 anos de idade. Como explicar isso? A reencarnação. O pai levou o garoto a uma reunião de veteranos da aviação militar norte-americana, sobreviventes daquela companhia aérea que ele havia trabalhado. E quando eles entram, ele olha para um dos veteranos, chama o veterano, um senhor, né, pelo nome dele e ainda revela espontaneamente uma situação que tinha acontecido numa determinada batalha. O aviador veterano olha para o garoto de 6 anos e exclama: "Meu Deus, é você, fulano." Olha para o pai e diz assim: "Eu não sei explicar como, mas eu acredito que é ele." Sabe por quê? Isso que ele acabou de falar aqui aconteceu. Mas só eu e ele sabíamos, porque não fizemos nenhum relatório sobre esse acontecimento da batalha, que nós resolvemos guardar como um segredo nosso. Só pode ser ele voltando. E aí nós temos uma prova da reencarnação. Ian Stevenson lançou o livro 20 casos sugestivos de reencarnação, mas na verdade, na Universidade da Virgínia, ele estudou mais de 2.000 casos. Tudo catalogado, tudo muito bem pesquisado. Então, quando colocamos a imortalidade da alma e a reencarnação, nós temos explicação. Não só para esses casos, como desse garoto, não apenas para o caso do garoto de 2 anos que toca piano, ou para aquele que já está com 14 anos e já está formado em astrofísica no ensino superior, mas também conseguimos explicar as anomalias físicas que a genética e a hereditariedade não conseguem explicar. É porque o espírito lesou a si mesmo e a outros em existências passadas, e aí ele assume na atual encarnação consequências disso, porque ele lesa o seu perispírito, que é o corpo espiritual, e através da sua mente ele mantém aquele padrão vibratório.
Então, como o perispírito é o modelo que organiza o novo corpo biológico, esse corpo biológico sofre essa influência e vem com o defeito, vem com a anomalia, vem com o transtorno mental. Somente a reencarnação pode explicar. Lembra que, certa vez, quando estávamos numa roda de conversa, num ambiente não espírita, mas alguns ali eram amigos, então eram espíritas, e nós estávamos conversando sobre a reencarnação. Uma pessoa que estava mais ao lado, ela entrou na roda de conversa e disse assim: olha, estava ouvindo aí vocês falarem sobre esse negócio da reencarnação. Eu não acredito. Para mim, isso é a maior mentira. Isso é uma balela. Tá? Não acredito na reencarnação. Então, olhei para ele e disse assim: bem, vamos pegar a reencarnação apenas como uma hipótese, um talvez. E vamos formular o seguinte pensamento. É uma pergunta. Se a reencarnação existisse, se a reencarnação fosse uma verdade, o senhor não considera que ela, então, daria explicação para muitas coisas da existência humana? Ele, então, ao ouvir a indagação, deu a seguinte resposta: ah, bem, sim, se a reencarnação fosse uma verdade, sim, ela explicaria muitas coisas, daria explicação para muitas coisas. Então tá bom, era só isso. Foi um prazer conversar com o senhor, passar bem, boa noite, fazer pensar. É a maior técnica pedagógica. Ora, se ela, podendo ser uma verdade, vai explicar as questões da existência humana, por que ela não pode ser então uma verdade? Mas nós não temos apenas esse pensamento teórico, nós temos também os fatos, comprovados pelas pesquisas científicas e também pelas comunicações mediúnicas, nos trazendo esta questão da reencarnação. Por isso, então, podemos afirmar: somente a reencarnação pode explicar. E assim chegamos ao final de mais esta edição de Ante os Novos Tempos, agradecendo a sua companhia, a sua participação, desejando paz em sua vida e que possamos estar sempre no amor ao próximo, na caridade, estabelecendo a era do Espírito e, mais rapidamente, o mundo de regeneração com a predominância do bem. Até o nosso próximo encontro e um grande abraço a você. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação: Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.